O distanciamento dos nossos pais enquanto a gente está ferido é como se a gente ficasse internado no hospital. Não dá pra você ficar em casa se você tem feridas muito abertas. Muitas vezes acontece que o pai e a mãe, eles criam uma dependência no filho. Mude o seu ambiente. Quando você muda o ambiente, você acessa novas pessoas, novas ideias, você expande a mente ali e vê coisas que você nem imaginava que existiam. A vida que você sonha fica depois do bloqueio que você tem medo de destravar. O que mais acontece é as pessoas quererem ir para um próximo nível e se auto-sabotar, procrastinar, não se sentir merecedora. Então, sempre que vão tentar avançar, volta para trás. A gente nunca vai procrastinar algo que vai fazer mal pra gente. Sempre procrastina algo que vai levar pro próximo nível. Mas o problema nunca é a procrastinação, né? Procrastinação é o fruto, é o sintoma. Eu passei a vida inteira sendo muito comparado. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mindcast, o nosso podcast de mentalidade, reprogramação mental e transformação de vidas. Sou Fernanda Ayubi, neuropsicanalista e host desse podcast. Estou aqui com meu marido, Tomás Ayubi, também host desse podcast. E como convidada especial, temos a Flávia Andriolo, treinadora Águia. E a Flávia, ela começou como águia e hoje ela também transforma vidas ao lado da nossa empresa, Faculdade da Vida. Seja muito bem-vinda, Flá, Tomás. Seja muito bem-vinda, Flá. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Flá, quem é Flávia? A Flávia hoje é uma Flávia totalmente transformada, é uma Flávia totalmente diferente de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, de 6 meses atrás, assim. Então, você costuma falar que de distorcer o tempo, né? E eu acho que é isso mesmo que acontece. Às vezes, em pouco tempo, a nossa vida tem um poder transformador de mudar completamente, assim. Então, hoje, a Flávia tem uma identidade ativada, tem um merecimento. Hoje a Flávia não se compara mais. Uau! Hoje a Flávia entende que cada um está num degrau de vida, cada um está num seu espaço. E desbloqueada. Maravilhosa. Muito bom, muito bom. Queria que você contasse um pouco de como foi o processo que você começou a conhecer a Fê, que você fez a Sessão experimental. A sua primeira sessão experimental, o seu primeiro ciclo de mentoria do Método Águia. Como que estava a sua vida naquele momento e o que você buscava destravar? Tá. A Fê eu conheci através de uma aula. Ela deu uma aula numa instituição, que eu participei da aula. E eu amei, assim. Eu falei, caramba, ela vive disso. E eu quero fazer igual ela, né? Então, quero fazer igual ela. Então, eu chamei. Ela passou o Instagram dela, né? Nessa aula, eu chamei com a ideia de ir ali... apresentação, né? Eu falei assim, você me venderia ali? Você me passaria a apresentação? Quanto é? Eu quero a sua apresentação ali, que eu achei super legal. E aí ela, não, vamos marcar uma sessão. Foi quando? 2023? Foi final de 2023. Foi mais novembro. Foi outubro, novembro, né? A gente tinha acabado de lançar o Método Águia. Eu lembro que, porque pra quem não conhece, né, quem não conhece a história do Método Águia, eu já trabalho com reprogramação da mente há muito tempo, há 10 anos. Mas o Método Águia, quando ele nasceu, ele veio trazendo também a parte espiritual, porque nós somos corpo, mente e espírito. E aí foi quando a gente introduziu a parte espiritual que eu conheci a Flávia. Eu lembro que eu falei pra você, uma apresentação de PDF não vai mudar a sua vida, lembra? Uhum. E a gente marcou sua sessão. E aí? E aí foi assim... eu lembro que eu ainda perguntei assim, mas como que é a sessão? Ainda desconfiada... porque a gente faz muitos cursos, às vezes não faz, às vezes compra e não faz, aquela procrastinação que muita gente tem. Então, durante a sessão, eu até perguntei se... eu até falei que não, e aí a Fê perguntou assim pra mim, tá, mas você não tá acreditando em você? Ou no método? Isso lá na sessão já, né? Na sessão já, ainda. Porque eu mostrei o método Águia e você falou, não, eu tenho medo, eu acho que não vai funcionar. Aí eu falei, você não confia no método ou em você? Aí eu peguei e falei assim, em mim.
E aí ela, não precisa, só confia no método que vai. E realmente, assim, foi muito, muito transformador as primeiras sessões ali individuais. E Eu ainda entendi individual na época, gente. Hoje em dia não tem mais vaga, não. não tem mais agenda. Então eu tive a oportunidade, o privilégio ainda de ser atendida individualmente. E depois que acabou o processo, eu quis continuar na jornada, porque eu sei a importância ali do ambiente, a importância de você tá na jornada com outras pessoas, do network, de você sempre ter um ambiente que você possa se transformar mais. E aí foi quando eu continuei no método Águia. Comunidade, né? Na comunidade Voando com Águias. E foi muito, muito transformador, assim. Muitas coisas aconteceram. Eu conquistei minha casa. Uau. Comprei meu apartamento. Em questão de merecimento, de autoconfiança, foi, assim, surreal. O que você percebe que mais muda? Pode falar, amor. E continua conquistando, né? Sim. Você faz 2 anos que você está com a gente, né? Começou como aluna, depois acabou virando uma colaboradora, começando no nosso time comercial. Depois a gente viu a necessidade, viu o seu potencial de você poder ajudar a gente nas entregas, também cuidar dos nossos alunos. A gente tem um grupo muito grande, de mais de 300 pessoas ativas hoje dentro da mentoria, entre homens e mulheres, a maioria empresários, pessoas com muitos resultados, mas todo mundo tem problema com o pai e com a mãe, né? Sim. E me conta, assim, dessa jornada sua como treinadora, o que você percebe, assim, das pessoas que você tem atendido, das coisas, das conquistas que você está vendo, que você está transbordando na vida das pessoas, assim, o que mais toca o seu coração? O que eu percebo que mais acontece? Maiores traumas das pessoas. Tá. Os maiores traumas que eu vejo bastante é a questão da procrastinação ali, da falta de confiança, a falta de validação, que vem sempre ali das raízes mesmo, emocionais, que a gente chama raiz emocional aqui no método Águia, que são as crenças limitantes ali. Então, o que mais acontece é as pessoas quererem ir para um próximo nível e se auto-sabotar, procrastinar, não se sentir merecedora. Então, elas sempre que vão tentar avançar, volta para trás. E aí, depois que elas fazem um método Águia, que fazem um processo, isso para de acontecer. Existem ali de forma rápida, né? Acelerada. De forma acelerada. O que a gente mais vê, assim, nos depoimentos, na verdade, quando a pessoa ela chega até nós, porque eu lembro que era uma dor sua também, né? Essa questão de procrastinar, de se posicionar. Você queria já começar a atender, eu lembro que você trabalhava um trabalho nada a ver. Você tinha já essa missão, mas tinha um não merecimento. E o que eu percebo, né? A gente nunca vai procrastinar algo que vai fazer mal pra gente. Sempre procrastina algo que vai levar pro próximo nível. Mas o problema nunca é a procrastinação, né? Procrastinação é o fruto, é o sintoma. A raiz, na verdade, tem essa questão dos programadores, né? O pai, a mãe, os avós, porque as pessoas que criaram a gente são vítimas de outras vítimas. Não necessariamente quiseram gerar algum trauma, né? Um bloqueio sem intenção de bloquear. Porém, quando eu vejo que eu vou atingir um próximo nível que ninguém da minha família atingiu, por exemplo, financeiramente, né? A gente percebe a procrastinação. A pessoa que quer se posicionar no Instagram para prosperar, para empreender. Mas quando ela vê que ela vai atingir um patamar que ninguém atingiu, e a nossa mente só alcança aquilo que é familiar, aí ela procrastina. E aí no método a gente resolve as raízes emocionais que levam a isso e automaticamente os frutos. E como foi para você quando você começou a atender, né? Ver a transformação acelerada. Porque uma coisa é você ver o depoimento postado no grupo. Outra coisa é você acompanhar esse progresso e ver no gráfico essa evolução. Como que foi para você, assim, ver essa transformação palpável dos clientes? Eu acho que a maior questão da aceleração também é quando o aluno ali consegue realmente entender que ele nasceu para ser a real identidade. Porque o que mais acontece também é que isso já é mais inconsciente. Muita gente nem sabe disso, que é com relação a estar invertido ali. A pessoa está no fazer para ser. E era o que acontecia também comigo antes de eu entrar no método. Porque eu liderava
em uma empresa ali, média de 150 colaboradores, que estava ali abaixo de mim. Eu gostava até do que eu fazia, embora não estava mais satisfeita, já estava há muito tempo. Só que eu percebi que depois do método Águia, depois que eu conheci a Fê, eu percebi que minha pirâmide estava invertida. Eu estava no fazer para ser. Então, eu queria ser reconhecida ali devido às raízes. Então, eu queria ser... Eu estava invertido. Fazer para ser. No fazer para ser. Então, é onde a maioria das pessoas ali tá nesse fazer para ser. Ela quer fazer mais e mais para ser. E quando ela realmente entende quem ela é de verdade, ela não precisa mais desse fazer. E aí é onde também... O merecimento acontece. E para quem tá assistindo, a gente não tá entendendo nada, que a gente tá falando do fazer para ser para ser. A gente tem a pirâmide do indivíduo, que determina a subdivisão das crenças do nosso subconsciente. Identidade é a base, que eu sou, o meu real valor. Se eu não sei quem eu não vou saber o que eu sou capaz de fazer. E muitas vezes eu vou acreditar que eu preciso fazer coisas, fazer cursos, fazer formações, fazer pelo outro para ser amado, para ser bom, para ser aprovado. Agora, quando eu não sei quem eu sou, não importa o quanto eu faça, nunca vai ser bom o suficiente. E, quando eu não sei quem eu sou, também não sei o que eu mereço. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam aceitando menos do que merece. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Então, toda essa pirâmide, quando a gente entende que a base é a identidade, tudo flui. Isso era uma coisa que acontecia, inclusive, com o Tomás. Quando a gente se conheceu, tinham vários pontos, né, amor? Que você percebia que estavam desequilibrados na sua pirâmide. O que você percebeu lá na época? Não só na pirâmide, né? É que a pirâmide determina o resto. Eu era um cara que fazia muito pra ser, porque eu passei a vida inteira sendo muito comparado, né? E aí, naturalmente, eu sempre me comparei muito com os outros. Então, eu fazia pra ser reconhecido, eu fazia pra me sentir parte, eu fazia pra me sentir amado, pra chamar atenção. E, naturalmente, eu fui desbloqueando isso ao longo do tempo. Não é uma coisa que você destrava assim, tipo, acordei e tô diferente. Óbvio, tem algumas coisas que são assim num estalo, que você destrava, mas independente de quando tá muito enraizado, como era o meu caso, percebo que, de certa forma, em alguns momentos, eu ainda tenho esse comportamento. Só que hoje, como eu tenho clareza, como eu tenho nível de consciência alto, elevado, eu consigo perceber rápido. Quando eu tô deixando a minha identidade de lado para fazer algo por alguém buscando uma coisa que eu não necessito. Seja numa relação com uma amizade, seja com um colaborador, seja com um parceiro de negócio, seja até com a minha filha, com a minha esposa. Então eu consigo perceber isso. Mas a comparação e o me anular, né, para o outro, ele é um gatilho e sempre vai ser. Então, de certa forma, eu consigo perceber em momentos, desde que, né, faz 6 anos que eu estou nessa jornada de autoconhecimento, mas eu ainda percebo em alguns pilares da minha vida, alguns momentos que eu percebo que eu tenho, que eu me coloco nessa posição de anulação. Então é natural, uma coisa que, por isso que a gente fala, a gente estimula muito o poder do ambiente, e a gente estimula muito com os nossos alunos reciclem, que os nossos alunos renovem a mentoria, que eles ficam muito tempo com a gente. Porque algumas coisas, em 6 meses você destrava um nível. Em 12 meses você destrava outro. Em 4 anos, o que você não destrava, né? Pensando no Tomás de 2018, 2019, quando eu conheci a Fernanda, eu sou uma pessoa completamente diferente. Mas eu ainda tenho alguns pontinhos, porque eu tô... E a evolução é eterna, né? A gente só vai parar quando a gente parar de respirar. Quando a gente for pra glória. Então, na glória não tem problemas, não tem bloqueios. Mas quando a gente tiver aqui, o processo é esse. A Flávia separou algumas perguntinhas, se quiser pegar, pra poder fazer. Flávia, pode pegar. Pra gente falar um pouco mais e aprofundar nessa questão, porque muitos de vocês que estão aqui no podcast ainda não conhecem a jornada do método, a minha história, a história do Tomás, agora da Flá. Então, esse episódio também é para que vocês possam conhecer mais sobre o método, sobre nós e como que a gente chegou até aqui. Primeira pergunta que eu gostaria de que vocês falassem. Como iniciou o método Águia? Da onde surgiu esse nome? Da onde surgiu essa ideia? Como é que foi isso? E é muito louco, porque não foi uma ideia, né? Foi uma revelação espiritual. Porque
eu já fazia, né? O que eu faço há muito tempo de desbloquear a mente, trabalhar com a parte da mentalidade, mas não tinha essa parte espiritual que o método tem. O método AG, ele é o único método do mercado que integra teologia, psicanálise, PNL, neurociência e a física. E tudo começou quando eu estava num momento de confusão emocional. Depois que eu tive a Cleo, né? A gente teve uma primeira perda gestacional. Depois de 3 meses, eu engravidei da Cleo. E nesse período que a gente perdeu o primeiro filho, eu entrei em luto e depressão. Praticamente não queria sair da cama. E mesmo já trabalhando com o que eu fazia, você ali naquele momento, não importa a teoria, né? Quando você perde um filho, tem um buraco que é colocado no coração que só Jesus para poder preencher. E foi nesse momento que eu e o Tomás, a gente foi para a igreja, né? A gente aceitou Jesus juntos. Peraí. E o nosso processo de conversão começou ali. Depois de 3 meses, eu engravidei da Cleo. Deus tinha dado uma visão em sonho que eu teria uma filha que deveria chamar Cleo, junto com o Tomás. E no mesmo dia, ele também teve uma visão de uma menininha entrando numa casa. Depois da gravidez, né, do Luigi, depois de 3 meses, a gente engravidou da Cleo. E nesse período que eu amamentei a Cleo, eu não trabalhei. A gente passou por um período muito forte de escassez. A gente chegou no fundo do poço mesmo. A gente foi despejado do apartamento. Então foi um deserto financeiro muito forte. A gente, na época, vamos criar uma agência de marketing para dar dinheiro. Então, muitas vezes, na nossa jornada profissional, o ser humano ele não pergunta para Deus o que ele tem que fazer. Ele só vai na força do braço. E nessa época a gente foi muito na força do braço. O Tomás, a gente não trabalhava juntos. Ele tinha a agência dele de marketing, eu tinha minha empresa de desenvolvimento pessoal. Então, nossos propósitos, por mais que Deus já tivesse alinhado isso, e inclusive no nosso primeiro encontro no Mário, o Mário disse que a gente tinha um propósito juntos, a gente não enxergava isso na época. E aí, no período da amamentação da Cleo, eu parei de atender. Tomás com a agência, eu ajudando ele na agência, a gente faliu. A gente voltou para a Zona Leste, que foi o lugar onde eu nasci. Mas eu saí de lá com raiva. Então, Deus trabalhou muito o meu orgulho ali quando a gente voltou. E nesse momento eu estava perdida. Eu falei, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que falar de marketing? O que dá dinheiro? O que dá de posicionamento? O que as pessoas estão falando? E aí vem essa comparação. Eu sempre tive essa questão da comparação. Então, eu olhava para o outro. O que o outro está fazendo que está gerando prosperidade? Eu vou fazer também. Não olhava para dentro. E aí eu tive uma experiência espiritual muito forte na Lagoinha. A gente congrega na Lagoinha. Teve um culto de mulheres. Quando a Lagoinha era bem menor ainda. E aí, nesse culto de mulheres, Tomás entrou, não sei por quê, porque não podia entrar, mas ele entrou nesse culto, né? Aí a Cleo tava com a gente. A Cleo era muito pequenininha, né? Aí o Espírito Santo falou no meu coração no momento pra ir lá na frente. E aí eu não queria, na mesma hora o orgulho falou, não, vai não, o que vão pensar de você? E aí o Tomás pegou a Cleo do meu colo e o Espírito Santo também falou com ele. E eu fui lá pra frente. Quando eu cheguei lá na frente, uma profeta pôs a mão na minha cabeça e ela disse, eu sou o seu pai, você nunca esteve sozinho. E eu sempre fui desconfiada, né, nessa questão de profecia. Será que está saindo da boca da pessoa ou de Deus? E naquele momento Deus não conhecia, as pessoas não me conheciam, então não sabiam da minha história de não ter pai. Então eu acredito que Deus já começou assim para me desmontar e para entender que era Ele falando. Você sempre teve pai, eu sempre estive aqui e eu te chamei para libertar a mente dos meus filhos que estão em prisões emocionais, cadeias emocionais. E você tem que me obedecer, você tem que confiar em mim, eu vou abrir as oportunidades como porta de shopping. E assim, foi um momento de uma unção sobrenatural, eu senti ali. Foi um momento que eu falei em línguas, foi um momento que... uma experiência muito forte, eu vivi outras experiências depois com Deus, mas essa foi, acho que, a mais marcante, a primeira, assim, marcante. Aí, depois disso, eu saí de lá com muita certeza de obedecer a Deus, porque eu tava confusa, e ali eu saí com uma certeza. Na mesma noite, eu sonhei com águias. Dias anteriores, teve uma menina que perguntou, né? Qual animal você gosta? Uma menina que até foi uma social media há pouco tempo. Eu falei, gosto de águia. Só que aí depois eu escutei o versículo de Isaías, que Deus nos chamou para voar alto como águias. Criei o método águia, nem sabia dessa questão de registro de marca, nem nada. Um perigo, porque poderia já existir, mas quando a gente foi registrar não tinha esse nome, e é um nome bom. Então eu acredito que Deus tenha separado. E aí eu falei, olha, o método águia, eu vou começar a trazer a parte espiritual. Deus começou a me dar ferramentas em sonhos, então vocês sabem, às vezes eu crio uma ferramenta, vem uma ferramenta e eu
começo a aplicar e as pessoas começam a se transformar. Então, eu acredito que é uma bênção realmente que Deus presenteou a minha vida para poder transbordar nas outras vidas. E depois disso, eu abri 10 vagas e aí vendi 11 vagas logo na primeira semana. A gente começou a viver uma aceleração sobrenatural. Em pouco tempo, a gente já estava faturando milhões, como é do Águia, mas não é só o dinheiro, mas milhares de vidas transformadas. E hoje, estou escrevendo meu livro, Raízes Emocionais, e falando com a editora do livro, ela falou, Fernanda, é impressionante como... E eu não tinha me dado conta disso, foi recentemente. Como você é realmente mentora de águias. Pessoas grandes que, quando destravam ainda mais vidas. Eu falei, uau, é verdade. Hoje, no método, a gente atende empresários de sucesso, pessoas grandes do digital. Pessoas que, quando se curam, elas têm uma mensagem amplificada a nível sobrenatural. Então, acredito que tem um propósito muito maior e não saiu da minha cabeça. Assim como o nome da Cléo não foi eu que criei, foi Deus que me deu. Então, no método Águia, Deus que deu. Então, acho que é por isso que é tão bom o nome e tudo que acontece, porque não foi eu que fiz. Eu não saberia fazer algo tão bom. E você falou essa questão de Deus, assim. Então, aproveitando para perguntar, como que Deus fala com você? Como que você sabe que é Deus falando com você? Com você também, Tomás. Quer falar primeiro? Depois eu... Cara, assim, tem... Cada pessoa escuta de um jeito, né? Eu tenho muito... Já senti algumas vezes, eu sinto um arrepio na espinha. Literalmente, como se alguém estivesse enfiando uma faca dentro da minha coluna. Que fofo. Tipo, Até essa parte. é verdade. Aconteceu algumas vezes, 3 vezes, assim. Que dá até um... Nossa. E aí, foram momentos importantes onde eu percebi que eu precisava... que era uma confirmação de algo que eu estava preocupado, ou que eu tinha certeza, uma confirmação de um próximo passo que eu estava dando, né? Um exemplo recente foi no dia que eu estava... Não. Foi no dia que eu estava fazendo uma reunião com a Tati, olhando coisa financeira da empresa e tal, e eu estava esperando uma resposta pra gente poder conseguir fechar o contrato no escritório. E aí, no momento que a gente tava fazendo as contas, enfim, organizando o fluxo de caixa, vendo a data que a gente ia fazer o contrato e tal, eu recebi uma mensagem com um comprovante de pagamento de uma venda que eu tava esperando, que era o valor exato do calção que a gente precisava dar para a empresa para poder alugar a sala. E ali eu senti esse arrepio, assim, tipo, ó... e tem até, na palavra fala, tem aquele versículo que fala assim, traga todas as suas preocupações pra mim, né? E eu tava muito preocupado com isso, que era um passo de fé que a gente tava dando. E aí no momento que eu tava falando com a Tati, eu vi a notificação do celular, assim. E aí esse momento eu senti esse arrepio e eu comecei a chorar muito. Eu lembro até hoje que eu tava com a Tati no telefone. E era exatamente o valor que você... Era exatamente o valor que eu precisava. Na verdade, foi na hora que a gente tava fazendo uma chamada de vídeo até pra contar, não foi? E caiu o Pix, eu lembro. Bem na hora. A gente tava saindo de casa. Mas era um negócio do escritório. Aí teve o negócio da casa agora recente, mas já aconteceu algumas vezes. E aí tem um ponto importante pra contar, né? Eu passei 20 anos com problema com vício com pornografia, né? Muito por conta de coisas que eu vivi na infância. Eu consegui me libertar disso alguns meses atrás, num encontro do GC da igreja. E aí, a partir do momento que eu consegui, de fato, me purificar e me liberar desse pecado e sair dessa vida, largar esse vício, eu comecei a ter outras experiências. Deus começou a me dar visões. Então, eu já tive 3 visões, coisas muito específicas que eu visualizei no momento que eu fui dormir. E é muito engraçado porque, assim, não foi um sonho. Foi diferente, muito diferente. Nitidamente o contraste entre você deitar, ter um sonho ou ter um pesadelo do que eu vi, né? Eu estava dormindo, eu estava deitado na cama, eu tinha certeza que eu estava acordado, mas ao mesmo tempo é como se eu tivesse entrado num filme e eu vi várias coisas e eu conseguia sentir o tecido do travesseiro no meu rosto, eu sentia o meu coração bater, eu sentia o cobertor me cobrindo, eu tinha todas as sensações físicas, então eu estava realmente consciente, mas eu estava num mundo paralelo, literalmente paralelo, eu estava vendo uma outra coisa que eu estava muito longe, assim, e aconteceram 3 vezes, e
E de certa forma essas visões trouxeram respostas e a gente viveu coisas após isso, né? Então, são as duas maneiras que eu vejo que Deus fala comigo. Comigo é diferente. Deus fala comigo em sonho, muito, em sonho. Através de pessoas, profetas, né? Então, várias vezes já tive profecias que foram cumpridas. Mas, quando eu sinto que é Deus, é como se eu tivesse, por exemplo, às vezes num momento de adoração, ou um momento realmente de oração, ou até às vezes na casa de Deus. E do nada vem um pensamento e um sentimento de certeza de algo que eu não forcei. Então, por exemplo, do livro. Quando surgiu o nome do livro, acho que foi uma das últimas experiências, assim, eu lembro que eu falei para um cliente, eu sempre passo recomendações de livro, mandei ler Raízes Emocionais. E ele ficou doido procurando o livro, não achou o livro. Fernanda, eu não tô achando o livro. E aí, na mesma hora, Deus falou no meu coração, que é um pensamento e uma certeza. É o nome do seu livro. Por isso que não tem esse livro. E aí, no mesmo momento, me dá uma emoção. Eu tenho vontade de chorar. Eu me emociono. E às vezes um arrepio, mas não esse na espinha. Tipo, um arrepiozinho e uma emoção. Só que Deus fala comigo, às vezes, eu falo que é como se fosse uma série. Aos poucos ele vai soltando spoilers. Porque quando ele deu o nome do livro, ele só deu o nome do livro. Semanas depois, de hora que ele já estava fazendo orçamento para lançar livro, fiz reunião com várias editoras há anos. Você lembra? A gente já tinha feito. E não tinha dado certo. E aí, o do nada, porque o do nada de Deus é rápido e simples e leve, né? Porque eu acredito que Deus é um Deus de paz. Não necessariamente é fácil ou rápido, mas é leve, traz paz. A nossa advogada, que fez todos os registros de todas as marcas que a gente tem na nossa empresa, ela comentou que ela tem uma editora de livro de pessoas cristãs, geralmente bispos, pastores, e queria saber se eu queria lançar meu livro. Do nada, assim. A gente, sim, nem sabia que você tinha uma editora. Sei que a gente começou a escrever o livro com ela. Só que antes de começar a escrever o livro, eu tava no culto, eu tava pensando em nada. Sabe quando você tá, tipo... E aí veio, assim, Deus falou assim, ó, este livro é um produto meu. A gente sempre coloca Deus como sócio dos nossos negócios, as decisões que a gente toma. Uma parte do dinheiro também para a obra de Deus. Mas aí ele disse, esse produto é meu, eu não sou seu sócio, esse produto é meu. E tudo que eu fizer deste livro vai para minha obra, tudo real. E você não tem noção onde vai chegar, isso quantas pessoas vão curar. E aí eu comecei a chorar muito na hora, e eu, Deus, mas só do lançamento, aquelas, né, a carne, né? Meu Deus, eu não vou faturar nada desse... Não, vai ser... Aí ele confirmou para mim, na mesma hora. E é assim, olha como é louco, né? Geralmente quando é de Deus, geralmente a carne quer o que o espírito não quer e vice-versa, sempre uma luta. A minha carne, na mesma hora que ele falou que o dinheiro iria para a obra, o que minha carne falou? Ah, não, mas só do lançamento, né? E aí na mesma hora veio, não é do lançamento. Eu quero para sempre que esse dinheiro seja para minha obra. Engraçado que a pregação um dia da igreja foi justamente sobre entrega, né? Então, e não tinha começado a pregação. Não tinha. Isso foi na hora bem do início, não tava falando disso. E aí... Aí depois veio o André com a palavra. Aí a palavra e veio falar de entrega. Outra coisa, Deus fala comigo também por números, né? Então, muitas vezes eu vejo o número 3 ou 1. Então, em alguns momentos da minha vida que eu tive que tomar decisão, eu vi 1, ouvi 3. Que é um número espiritual também. E... Então, geralmente são sentimentos, o emocional de que tem a paz que excede todo entendimento. Quando é Deus, eu sinto essa paz e essa certeza, mesmo que a minha carne não queira. Porque muitas vezes a gente vai querer ir pela emoção, mas não é a emoção propriamente dita, é a alma. É a alma confirmando. Então é assim que ele fala comigo. E aí a obediência, porque às vezes ele vai pedir pra você fazer uma coisa de renúncia, de entrega, e que você não quer. Mas ele pede, hoje em dia a gente obedece, eu obedeço sim, 100%, e o Tomás ele sempre apoia isso, porque a gente como casal é uma só carne. Então na questão do livro ele nem questionou. É isso, isso. A gente tem um amigo nosso que fala muito para as mulheres, ele tem uma mentoria de mulheres também junto com a esposa dele, e ele fala muito, assim, tipo assim, que ele tem muitos casais, né, que trabalham juntos, o Vitor e a Naira. E o Vitor fala assim, fala para os mentorados dele, que
Normalmente é a mulher que tem a empresa e aí o marido tem que entrar junto, né? A unidade. Ele fala, cara, vocês têm que comprar as loucuras das suas mulheres, senão vocês não vão prosperar, não adianta. Mais pergunta, como que Deus fala com você? Eu aprendi isso no Método Águia também, com a Fê. Eu lembro como se fosse hoje. Inclusive, hoje eu passo esse ensinamento também para as alunas. Porque eu fiz exatamente essa pergunta nas sessões individuais ali com a Fê. E eu falei, mas como que é? Porque todo mundo fala, Deus falou comigo, e aí? Mas como que é isso? Porque não sabia. E aí a Fê falou assim, você escuta a voz, quem você mais conversa é quem você mais escuta a voz. Então, se você escuta mais a voz do seu marido, se ele falar, você reconhece a voz. Você escuta mais o seu filho, ali, as pessoas que você mais convive. Então, você vai saber que é a pessoa. Ou seja, quanto mais você fala com Deus, você lê a Bíblia, você faz ali a sua oração, relacionamento com Deus, mais você vai ouvir ali a voz dele, de ouvir com audição, com alguma coisa ali que vai te dar esse sinal que você vai saber que é Deus falando. Porque então, ele fala o tempo todo, a gente que não escuta. Ou às vezes não percebe porque não reconhece. Então, realmente, se é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida falar Fernanda, eu não vou nem olhar. Porque pode ser outra Fernanda. Mas se for o Tomás, eu vou olhar, porque eu sei que é ele, eu reconheço a voz dele. Exatamente. E a gente tem que estar perto, né? A gente só também escuta a voz de quem está perto. Se a pessoa estiver muito longe, a gente não escuta. Sim. Então, é importante ter essa convivência diária com Deus. E a todo momento, não é só uma vez por dia, mas é realmente conversar com Ele. Sim. E com relação a... Vocês passaram por alguns momentos de deserto ali. E aí, o que eu quero que vocês contem ali para as pessoas? Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram no momento de deserto? E como e para vocês falassem para quem está assistindo a gente, como que vocês lidaram com a vibração? Porque a vibração energia é um 80-20 ali do Método Águia. Então, como vocês lidavam com a vibração nessa época? E para poder passar esse ensinamento para quem está passando por esse deserto, quem está num degrau anterior ali na escada. Cara, assim, para contextualizar, eu e a Fernanda somos pessoas que viemos de lugares completamente diferentes, né? A Fernanda veio da Zona Leste, vô caminhoneiro, família muito humilde. Meu pai pobre mesmo. Meu pai construiu tudo do zero. Porque humildade nem sempre é pobreza. E eu vim de uma realidade completamente diferente, né? A Fernanda cresceu sem pai, começou a trabalhar cedo. Minha sogra trabalha até hoje, né? Inclusive tem vários problemas de saúde por conta do trabalho, né? Trabalhando em 2 empregos. E já ela eu vim se aposentando agora. Eu vim de uma relação, de um ambiente completamente diferente. Meu pai veio do zero também, construiu tudo, mas fez carreira corporativa, 20, 30 anos na mesma empresa, grandes corporações, multinacionais. E assim, sou playboy, não tem como negar. Nunca me faltou nada, estudei a vida inteira em colégio particular, nunca estudei em colégio público, fiz curso de inglês, fiz curso de espanhol, tinha roupa de marca, viajava no final do ano, eu ia pro Rio, passava férias, ficava de 30, 40 dias viajando, já viajei para fora, muito jovem assim. Então assim, são realidades completamente diferentes, né? E no momento que a gente se encontrou, que a gente se conheceu, eu tava num momento de muita indecisão na minha vida. Tava passando por um processo depressivo, tava tomando remédio, eu não via luz no fim do túnel, eu tava super com uma crise existencial na parte da minha profissão. Eu achava que eu tinha perdido muito tempo com coisas fúteis. E quando eu conheci a Fernanda, eu falei assim, caraca, velho, essa menina, ela tem a minha idade, ela veio do nada, literalmente, tipo, do -1. E ela é muito gigante, eu sou um bosta. E aí, quando a gente se conheceu, a gente começou a se relacionar, eu falei, isso foi muito bom. Eu falo isso pra todo mundo, porque eu percebi isso muito rápido. Eu peguei a percepção rápida de, tipo assim, ou eu chego no nível dela rápido, ou ela vai me largar e vai arrumar outro cara, né? Então eu não perdi a oportunidade. E aí a gente foi conversando e a gente tava, quando a gente começou a namorar, a gente tava flertando no Instagram, né? No direct do Instagram. Eu até falei assim, e a Fernanda sempre fazia o insight do dia, que ela faz até hoje. Isso foi em 2019. Eu falei assim, os seus stories estão me ajudando mais que a minha psiquiatra.
E aí a gente continuou conversando, a gente começou a sair, começamos a namorar e um belo dia eu... Vê a importância de postar, meninas. A importância... Solteiras, meninas, sai do dia. Exatamente. Ontem a gente estava na igreja e teve uma palestra do JJ e o JJ falou a importância de ser presente, ter presença digital. A Fernanda sempre foi muito forte nisso, né? E aí isso começou. Ela perguntou do deserto. Sim, vamos lá. Chegando no deserto. E o que acontece? A gente viveu um deserto na nossa vida, 2023, que eu tinha agência de marketing, aí a gente começou a frequentar a Lagoinha, então tem muita conexão com a minha dog. A gente começou a frequentar a Lagoinha, e aí várias coisas começaram a acontecer. Teve essa experiência do culto que ela comentou, do culto Shine, e várias coisas foram acontecendo nesses meses. A gente se batizou e Deus foi tirando um cliente de cada vez. Eu me vi literalmente sem renda. A Cleo era muito pequena, ela amamentava ainda a Cleo, ela não estava trabalhando e a gente sempre viveu com a renda dos dois, né? Aí ela parou de atender para amamentar. Na época eu não chamava Metaga, era a mentoria da Fernanda. E aí a gente ficou sem renda e a gente ficou 3 meses sem entrar dinheiro. Não consegui pagar as contas. E a gente sempre viveu uma vida muito, tipo, no limite. Chegava dia 20, o dinheiro acabava. Toda semana chegava o boleto, a gente escolhia, tipo assim, que boleto a gente paga, que boleto a gente atrasa. Sempre foi uma vida, tipo, no limite. Sempre foi nota 6. Diferente da realidade de prosperidade que a gente vive hoje, de abundância. Só que a gente foi despejado, eu precisei sair de casa, a Fernanda não queria. Aí a gente foi morar em Itaquera de novo. E o Tomás não acreditava em nada de vibração, tá? Nessa época. Fernanda Importantíssimo falar isso. A Fernanda falava das coisas e eu falava, não, isso daí é coisa da sua cabeça, nada a ver. Eu acho que Místico, uma né? das maiores transformações foi ele acreditar no método. Porque quando a gente também... Não foi do nada que a gente foi para o deserto. Naquele momento que a gente foi para o deserto, a gente estava no período de comparação, reclamação, murmuração, inveja das outras pessoas, brigas dentro de casa, confusão, escassez. Então a gente estava cavando a nossa cova. Isso é importante falar, porque as pessoas acham, não, foi do nada que a pessoa vai para o deserto. Não, ela criou aquela realidade, porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo através da palavra, que haja luz. E a gente, como imagem e semelhança de Deus, a gente cria a nossa realidade. E nesse momento a gente reclamava muito, se comparava muito. Isso, aí tem que ela me falou, lembrei de um insight muito importante, que o que acontece? A gente morava no Brooklyn, ela ficou grávida da Cleo. Aí a gente, tipo assim, putz, pra onde a gente vai e tal? A gente precisava de um apartamento maior. A gente tava com um círculo de amigos ali, num ambiente que tava ok, né? A gente não convivia com pessoas muito altamente prósperas, mas era um nível mediano, assim, tipo classe média. E aí a gente falou assim, puta, a Cleo vai nascer, a gente precisa... Puta, vamos para a Zona Leste ou vamos mais perto do meu pai? A gente foi para mais perto do meu pai. E aí acontece, todas as raízes emocionais sempre vêm de pai e de mãe. Ou programadores. E principalmente da infância, a questão dos programadores. Avós. E aí, o que aconteceu? A gente foi morar perto do meu pai. Aí eu fui morar perto do meu pai, comecei a frequentar mais meu pai, ver mais meu irmão. Voltei a fazer amizades com os meus amigos de infância. Que tem que ficar na infância. Que tinha vários gatilhos. Tem amigos de infância que tem que deixar na infância. Que eu tinha vários gatilhos, vários vícios. E aí quando a gente foi para esse apartamento no Butantã, eu reconectei com essas amizades de 10, de 15 anos atrás, na minha adolescência. E vários gatilhos foram surgindo. E eu voltei a ser aquele cara que eu não era mais. E aí as coisas começaram a dar errado, óbvio. Teve uma vez que a gente foi encontrar um dos amigos dele, não vou falar quem, mas que do nada a pessoa foi lá e acendeu um cigarro de maconha. Tava grávida, ou tava com a Cleo, não lembro. E aí eu falei, Tomás, não dá. Esse tipo de amizade não dá, porque como que a gente quer criar nossa filha, entendeu? E só que como voltou para essa ambiência, né? E aí, nossa, tinha várias questões, né? Dele, eu também, dos nossos gatilhos e traumas. Ali, a gente teve até um direcionamento de Deus de vir para Alphaville antes, lembra? Só que naquele momento a gente não obedecia, porque a gente olhava a planilha e a força do nosso braço, e a gente teve o direcionamento de vir para Alphaville e a gente não veio. E aí, quando você desobedece, Deus te deixa mais tempo no deserto, né? Inclusive, não sei se você sabe, mas na Bíblia o deserto era para durar dias, mas durou 40 anos porque eles murmuravam.
Então, aumentou porque reclamou. Então, se hoje você está passando por alguma coisa e você está reclamando, parabéns, vai ficar mais um pouquinho aí até aprender. Porque isso é uma lei. Reclamar é clamar por mais. Gratidão é você atrair e vibrar para mais graça. Então, naquele momento, a gente só reclamava. E aí piorou e reclamava. A gente reclamava de ter ido para lá e foi pra onde? Pra Itaquera. Vamos descer mais um pouquinho. Que aí foi quando a gente perdeu todos os nossos clientes. E às vezes a gente falava mal dos nossos clientes, né? Sim, a gente reclamava. A gente reclamava. Mas aí tem um detalhe, né? A gente reclamava porque a gente tava fora do propósito. Total. Mas assim, é errado. Então, assim, isso é uma coisa que fez com que a gente aprendesse que o método Águila ele era tão verdadeiro, só que a gente não vivia o que a gente ensinava. Tem duas coisas que eu preciso contar. Pode cortar pra mim. Duas coisas aconteceram. Quando as coisas começaram a dar errado e Deus começou a tirar os clientes, eu comecei a me questionar, né? E aí teve um dia que eu coloquei a Fernanda contra a parede. Eu falei assim, você atende pessoa há anos. As pessoas te contratam pra fazer uma transição de carreira, pra emagrecer, pra resolver um relacionamento com o filho, um relacionamento com o marido. E as pessoas mudam, explodem na vida, as pessoas mudam de dinheiro, as pessoas viajam pra fora. Por que todo mundo prospera menos você? A pessoa faz às vezes 6, 10, 12 sessões contigo, a pessoa fica 3 meses com você, a vida dela muda da água pro vinho. Mas você continua nessa bosta. Eu fui bem agressivo esse dia. Só que, Só esse dia. não, porque a gente tava, tipo assim, já tinha chegado a carta de despejo, né? E aí eu botei ela contra a parede, porque assim, às vezes a gente precisa eu entendo que vocês gostam do termo mais soft, mas às vezes a gente precisa da ira pra poder desbloquear. E aí o que acontece? Eu lembro que ela entrou num chuveiro, chorando, foi tomar banho, e eu muito puto na mesa da sala. Mas e aí isso a gente já tava em Itaquera, já. Não, a gente tava no Butantã. E aí, a gente tava no Butantã. E aí, passou 40 minutos, ela saiu do chuveiro. Eu lembro até hoje, ela saiu de toalha, assim, com a cabeça molhada, com água atrás da orelha, assim, que ela nunca seca atrás da orelha. Ela veio assim, amor, viu chorando, assim, com a cara toda chorando. Falou assim, amor, eu descobri. Deus falou comigo por que a gente não prospera. Tá bom, por quê? Ela, porque você nunca me reprogramou. Não, e ele também não passava pelas ferramentas, ele achava que era balela. Ela falou assim, as pessoas prosperam porque eu reprogramo a mente das pessoas e eu nunca me reprogramei. Você nunca me reprogramou, eu nunca reprogramei você. E a gente tá aí, travado. Aí aconteceu, ela falou assim, vou te reprogramar. Aí a gente foi, no dia a gente tava em casa, a gente foi pra cama, ela me reprogramou, no dia seguinte ela me ensinou... A gente tava em Itaquera quando eu reprogramei ela a me primeira ensinou... vez. Porque a gente foi despejado. A gente tava fazendo hipnobirthing, né? Aí a gente foi despejado, enfim. Aí passou um tempo, ela me reprogramou, aí eu reprogramei ela. E aí a gente começou a fazer as ferramentas um no outro. E quando a gente chegou em Itaquera, que a gente tava literalmente no deserto, a gente botou uma data. Isso é importante. Porque, assim, às vezes a gente quer viver uma mudança de vida e a gente fica tentando fazer as mesmas coisas durante anos. Quando você não coloca a data, às vezes passa 2, 3 anos, você continua na lenga-lenga. E continua procrastinando. E aí, a gente foi pra lá e antes da gente ir, a gente foi com uma decisão. Eu falei assim, amor, a gente vai ficar no máximo 12 meses. A gente entrou em Itaquera com o caminhão da mudança dia 5 de abril de 2023. A gente saiu dia 1º de março de 2024. Foi 10 meses e meio. Porque a gente colocou uma data. Eu falava, não vai ser antes de 12. E nesse Pelo dia... amor Foi de direto pra Alphaville. E aí a gente veio pra Alphaville dia 1º de março de 2024. Foram 10 meses e meio. Eu entrei no método, não foi? Ela botou... A gente, inclusive, comprou o carro com o valor da mentoria que você pagou, o carro que a gente tem hoje. Não, o carro não. A gente não tinha o carro. A gente Calção. completou o Não, calção. porque teve duas. Quando você pagou a mentoria Eu individual... lembro da história do calção. Quando você pagou a mentoria individual, era R$3.500. Sim. Eu dei R$3.000 de entrada no carro. Foi com a sua mentoria. Eu dei R$3.000 de entrada no carro. Não lembrava, no tá Fox. vendo, A Flávio? gente não Se fosse tinha. você bancando, Mas, gente, o dinheiro é isso. A gente tem que... trocar de mão. É aquele negócio, né? O melhor o elogio da vida do adulto é abrir carteira. E aí, a gente... Me perdi. Perdi o que eu tava falando. Não lembro também. E aí aconteceu, a gente chegou lá em Itaquera, a gente botou a data. Falou assim, ó, é 12 meses. Beleza, a gente vai ficar aqui 12 meses no máximo. Aí a gente fez algumas coisas. Primeira coisa, a gente olhou um pro outro e a gente conversou e a gente fez um acordo. Aí a Fernanda falou assim, ó,
ou você Nossa, mudou tudo. me obedece 100%, você começa a acreditar e começa a fazer todas as ferramentas do método Águia todos os dias, faz o eu sou, faz a vibração, para de reclamar, e a gente senta a bunda e a gente trabalha até a gente sair daqui. E você vai me obedecer em tudo e vai viver o método como eu sempre vivi. Porque eu vivia antes e prosperava. Aí ele chegou e abaixou minha vibração, entendeu? E a gente vai viver junto e a gente vai sair daqui em no máximo 12 meses. Ou vai acontecer o pior, que é literalmente a gente separar e ficar os dois na merda. O que você escolhe? O que você escolhe? Eu falei, tá bom. Não tem pra onde ir? Vamos fazer, né? Se é a opção que vai dar certo, vamos fazer. Tá no fundo do poço, vai pra onde? Vai cavar mais? Ou você cava mais pra baixo ou você sai. A gente preferiu jogar a corda e sair. E aí a gente começou a trabalhar. E uma coisa importante que a gente fez, que as pessoas não fazem. A gente já não assistia TV há muitos anos, né? Mas o sofá a gente deixou no apartamento em Butantã. A gente não levou sofá. Então, a casa do andar de cima, onde a gente ficava na casa da mãe dela, tinha os quartos. Então a gente levantava, a gente levava a Cleo na creche, a gente voltava e a gente trabalhava. 12, 14, 16 horas, sábado, domingo, feriado. E não tinha o sofá. Na sala era a mesa da Fernanda, a minha mesa, e ficava o tapetinho da Cleo lá, que ela tem até hoje, que era o Tummy Time, na época ela tava aprendendo a engatinhar e tal. Então a Cleo tava em casa, um tava trabalhando, o outro tava cuidando da Cleo. A Cleo tava na escola, tava os dois ralando, e a gente trabalhou 11 meses até sair. E aí teve toda essa questão do culto e tal, a gente criou o método Águia, e depois que a gente começou a falar do método Águia no Instagram, aí a gente criou o formato da mentoria que a gente tem hoje, a nossa vida mudou. Mas qual foi o seu maior aprendizado do deserto? Cara, eu dei uma aula essa semana para as alunos e eu falei um negócio que é importante. Qual que é a gente tem que ter sempre a visão da casa pronta. A gente tinha. E aí vou conectar com o que eu tinha falado há uns minutos atrás. Eu já vivi uma vida de classe média. Então eu já vivi uma vida confortável, uma vida tranquila, diferente da vida da periferia. Eu nunca tinha conhecido esse mundo de onde a Fernanda veio. E eu até falava, né, a Fernanda até brinca, ele falava assim, não é tão ruim assim. Sim, ruim. É ruim, gente. É uma merda. Se você é pobre, faça de tudo pra você prosperar, porque a sua vida não é boa. As pessoas te enganam. O pessoal fala, né, que é difícil. Eu acho que é difícil continuar na pobreza, né? O que é difícil? É difícil ter sucesso ou difícil ter fracasso? É mais difícil ter sucesso porque tem que trabalhar mais. Mas a recompensa é muito maior. Mas viver no fracasso Mas viver no fracasso é uma merda. E aí, cara, o maior aprendizado é isso. Eu vejo muita vista da casa pronta. O que acontece? A gente já sabia onde a gente queria chegar. A gente sempre teve os sonhos. A gente nunca desistiu deles. A gente passou por um momento de vale, a gente passou por um momento de deserto, passamos. Mas a gente nunca perdeu a visão de onde a gente ia chegar. A gente sabia que a gente queria viver e a gente sabia como viver. A gente sabia até certo ponto o que a gente queria viver. A gente só não tinha o como ainda. E Deus foi mandando também. Depois a gente descobriu como, né? Que aí tem a questão do método, e aí depois tem a estratégia de marketing, o posicionamento digital, a ambiência, você se preocupar com sua imagem, aprender a se comunicar. E pessoas que Deus vai colocando, né? E pessoas que Deus vai colocando na vida, não tem na explicação, jornada. Né? Tem pessoas que só... Mas eu acho que o mais importante também de tudo isso, que Deus trabalhou em mim, tá? No meu ponto de vista, nessa questão de ir pro deserto, foi trabalhar a minha humildade. Eu era muito arrogante, prepotente, eu achava que tudo era na força do meu braço. Eu tinha uma energia masculina muito forte. Então, eu entendi que eu tenho um pai e hoje em dia eu sou dependente de Deus, assim, em tudo. Eu sei que o que eu tenho hoje, a nossa família tem, é Deus que dá. Eu não conseguiria sozinha. Então, ele lapidou muito a minha humildade. Eu comecei a entender um pouquinho mais, né? Um pouco mais de honrar pai e mãe. Então, naquele momento ali, as únicas pessoas que ajudaram a gente foi minha mãe e o pai do Tomás. Todo mundo virou as costas. Todos os outros amigos, todo mundo virou as costas. Só os nossos pais que não viraram as costas. Hoje a gente ajuda os nossos pais financeiramente, mas naquela época foram eles que ajudaram a gente. E aí, quando aconteceu isso, Deus moeu muito meu orgulho, essa arrogância, a prepotência, e também saber que quando você sai de lá 2 vezes, que eu saí a primeira vez, mas eu saí com raiva, né? Fica aí, seus pobres. Voltei. Mas quando você sai depois curada, e você sai com dignidade também, porque a gente saiu com dignidade,
também vem uma autoconfiança e uma autoestima inabalável. Porque você fala, cara, se eu sair daqui 2 vezes, ninguém me para de alcançar absolutamente nada. E eu era muito imediatista, eu não tinha muita sabedoria para lidar, inclusive, com o dinheiro, a prosperidade. Outra coisa, a gente tinha uma bagunça financeira, onde eu cuidava de uma parte da conta, o Tomás cuidava, a gente começou a também colocar o princípio de uma só carne, então a gente tem uma só conta conjunta. O Tomás é muito melhor que eu em administrar planilhas, então ele toma conta disso. Só um paga as contas, porque antes metade pagava a conta, a outra metade, o outro esquecia e virava uma bagunça e virava briga. E eu aprendi a confiar nele, porque como eu não tive pai, eu não confiava em homem. Então eu não deixava, eu realmente não confiava. E aí, às vezes a gente quer que o nosso homem seja masculino, mas a gente não permite que ele seja masculino. Então Deus trabalhou isso em mim também. E na questão da vibração, eu entendi ainda mais o quanto isso é realmente 80-20, porque quando a gente vai estudar a parte da física, isso é física, né? Tudo é vibração, energia. Pra gente estar aqui, tem um Wi-Fi fluindo, tem a luz, tem que ter a vibração, são os átomos, isso é a parte da física. Só que a vibração mais alta que existe, inclusive da prosperidade, né? A vibração do dinheiro é 888 Hz. E a mais alta é amor, paz, alegria, que é o que Jesus veio ensinar pra gente. E quando muitas vezes a gente está no deserto, tudo que a gente está vibrando é ao contrário disso. É tristeza, infelicidade, dor, sofrimento, mágoa. E aí foi ali que também veio a questão da Rita. Foi nesse deserto que... Então Deus me trouxe muitas ferramentas no deserto para eu entender como tirar a pessoa do deserto. Então, para mim, ali foi um laboratório também. Eu via minha mãe falando, minha avó falando, coisas da minha infância que eu não me lembrava, crenças, a questão do meu bisavô. Eu, por estar ali na convivência diária, aquela história dele negar a herança dele, veio num café da tarde. Então, eu usei muito aquele período como um laboratório para examinar a minha infância, que muitas coisas estavam encapsuladas. Então, a Rita, né, que é a matriz da formação das raízes emocionais, rejeição, indiferença, injustiça, traição e abandono, eu fui entendendo que eu tive ali, né? Não, os nossos pais deram o melhor que eles puderam, né? Nossa mãe, nosso pai, a minha mãe também, ela, tadinha, ela engravidou ali muito cedo, teve que dar o jeito dela, mas a gente sofreu isso. Então, ali naquele momento, eu fui entendendo e detectando que, enquanto a gente não curasse isso, eu e o Tomás, a gente não ia sair. Agora, a partir do momento que cura, a vibração sobe, as coisas fluem e tem uma aceleração. Então, ali, foi um laboratório gigante na prática de, cara, se a gente saiu daqui, não tem ninguém que não vai ter sucesso no Método Águia. Então, trouxe uma autoestima e uma confiança pessoal, profissional e uma jornada do herói. Porque isso trouxe também um peso para nossa história forte, né? É o que eu falo, a gente... Não importa tudo que eu estudei, quando olha meu currículo de 150 mil reais em dívidas para a primeira milionária da família, vale mais que muito diploma. Porque a gente tinha essa questão da dívida, eu tinha essa identidade endividada, eu não dormia à noite. Então, quando a gente resolveu essa questão e entendeu, e aplicou, e viveu, e saiu, nossa, então assim, de verdade, eu sou muito grata a Deus por esse deserto. Porque se a gente tivesse simplesmente se conhecido, prosperado e acabou, eu acho que a gente não teria a autoridade que a gente tem de falar, ó, vive isso, aplica, porque se eu sair daqui, querido, você também consegue. Então, acho que o deserto foi um presente que Deus deu para lapidar a diamante que ele tinha total, assim, nos planos dele. Sim. E o Tomás falou uma coisa de quando vocês estavam no deserto sobre a amizade, né? Sobre os amigos. Que a amizade ficou desamigado, né? Que a amizade da infância fica na infância e sobre se afastar. E aí entra numa questão que muitas alunas, né? Muitas pessoas, no geral, têm dúvida sobre a questão de honrar os pais. Tem até a questão que o Tomás comentou sobre quando vocês estavam lá no deserto, que teve aqueles amigos mais tóxicos, de fumar, de beber ali, de falar palavrão. E aí entra numa questão de quando os pais são assim? Como que faz quando você não consegue ficar muito tempo ali perto dos pais, porque te dá gatilho, porque são tóxicos, porque cutuca a ferida, principalmente quando ele não está 100% curada. E só que aí, em contrapartida, tem a questão que muitas alunas têm dúvida, muitas pessoas no geral têm dúvida, que tem que honrar os pais.
Então, como que honra os pais e ao mesmo tempo se afasta? Se afastar é o suficiente? Nós temos alunas ali, alunos também em outros países. E muitas pessoas até se mudam justamente por isso, inconscientemente, nem Sim, sempre é consciente, para fugir. E aí a pessoa já está curada porque se afastou, porque fugiu ou não? Como que funciona isso? Excelente pergunta, Flá. Inclusive, eu tenho um testemunho recente sobre isso. Acho que você nem sabe, você sabe? Eu te contei, né? Acho que recentemente, de uma coisa que aconteceu sobre a questão do pai, né? Sobre qual? Sobre o meu pai. Sim, contei? você Então, contou. eu vou compartilhar com vocês sobre isso. O que acontece? A gente sempre vai para o princípio bíblico, né? Então, o método é muito embasado na parte teológica. Então, eu nunca vou no achismo, mas eu vou no que a palavra diz, não o que eu acho. A palavra diz que a gente precisa honrar pai e mãe. Honrar não necessariamente também é acatar todas as coisas ou concordar, mas rejeitá-los também não é honra. Então, quando a gente olha a Rita, né? A rejeição, a indiferença, a injustiça, a traição, o abandono, muitas vezes se inicia através dos pais, até como uma vingança inconsciente. O que é o nosso mecanismo de defesa? Fazer a Rita com os nossos pais. E aí, ao mesmo tempo, a gente faz a Rita com a gente, rejeitando dinheiro, sonhos, a prosperidade. Então, eu li um livro, na verdade, estou lendo um livro muito interessante que chama Não Começou Com Você. E as primeiras páginas do livro me impactaram muito e mexeram comigo, porque conta a história de um rapaz que ele ficou cego do nada, ele teve uma cegueira ali emocional. E ele começou uma busca de cura. Então, ele falou com vários gurus espirituais, mentores, ele viajou o mundo para buscar isso. E uma vez ele chegou num guru que ele ficou horas na fila com um manto branco para poder falar com o cara que ele tinha que ficar puro. E o cara olhou nos olhos dele e falou assim: volta para casa e conversa com seus pais e resolva com eles. E ele ficou pé da vida. Ele falou: não acredito que eu viajei tanto para poder vir aqui e vocês falaram que eu tenho que falar com meu pai, com minha mãe. E aí ele começou a se questionar. Ele falou: cara, eu acho que talvez eu tenha que enfrentar coisas que eu não quero. E eu lembro que ele disse que ele não gostava de ser abraçado pela mãe dele. Ele não tinha conforto em ficar ali. E aí, conversando com a mãe dele, ele descobriu que a mãe dele, quando ele nasceu, não pegou ele no colo, porque ele nasceu de fórceps. Então, ela tinha agonia da cabeça dele. Então, ele não tinha esse contato com a mãe. Então, ele foi entendendo com o pai dele também. E ele não enfrentava esse convívio. E isso mexeu muito comigo, porque eu, como vocês sabem, não tive a convivência do meu pai. Minha mãe, ela foi mãe solteira. Convivi com meu pai há pouco tempo, conheci ele. Mas ele decidiu não ser o meu pai. Inclusive, conversando com a minha mãe nesse final de semana, ela me trouxe uma memória que estava encapsulada, que eu nem lembrava. Mas, lendo o livro, eu lembrei que eu tinha parado de falar com meu pai há 10 anos. E eu também fiquei nessa busca de resolver, inclusive o método é isso também. Mas, ao mesmo tempo, eu rejeitava ele, né? E aí, conversando com o Tomás, foi uma experiência muito doida, porque eu estava lendo o livro e chorei, e o Tomás lendo a Bíblia e chorou. E a gente teve a mesma conexão, ele sobre a mãe dele que faleceu, e ele não tem mais convívio com ela, e eu sobre o meu pai. E aí, ele leu e ele falou assim: qual foi a palavra que você leu? Eu vou ter que buscar aqui. Mas você lembra o que fala? Provérbios 10:1, eu acho. Enfim, quando você acha aí, eu vou continuar. Aí, nesse momento, fala alguma coisa sobre o filho, desonrar o pai, enfim, a mãe. E eu falei assim: amor, você acha que eu devo falar com meu pai? Buscá-lo? Ele falou: amor, se eu pudesse tomar um café com uma pessoa na vida, seria com a minha mãe, e eu não posso. Você ainda pode? Eu falei: eu não sei, porque ele é velho, pode ser que ele esteja morto. E aí, isso realmente foi uma coisa que pegou meu coração e fez assim, apertou, né? Porque agora que a gente é pai e mãe, né? A Cleo tem 3 aninhos, acho que muitas coisas são ressignificadas também. A gente tem uma outra visão sobre os nossos pais. E aí, eu lembro que o Thomas falou: reflita sobre isso, matura. Eu, de manhã, no outro dia, já mandei uma mensagem pro meu pai. Ele até brincou, né, amor? Ele falou: se tem uma pessoa que não procrastina, é você. Aqui, ó, Provérbios 10:1. Provérbios de Salomão: o filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à mãe. Então, 10:1, olha lá, 10 ao 10. E aí, mandei uma mensagem, ele me respondeu 15 minutos depois. Aí ele me ligou, e aí conversei com ele normal, e ele falou assim: olha, quando você tem? Eu falei: 33. Ele: uau, já? Eu falei: a gente parou de falar há 10 anos?
por conta de algo que ele tinha me dito lá. E depois minha mãe até me relembrou do porquê eu tinha parado de falar com ele. E aí ele falou, caramba, você já tem 33 anos? Eu falei, sim. Ele perguntou se eu tinha filhos. E eu falei, em quantos anos você tem? Ele, 76. Eu falei, caramba, 76. Eu não tinha noção como ele estava tão idoso já. Falei, caramba, ele poderia já não estar mais aqui, né? Pra ter essa ligação. A gente conversou, foi de boa. E aí minha mãe me lembrou que eu tinha parado de falar com ele, porque numa conversa, que eu tava num outro relacionamento, ele falou, ai, que bom que você vai construir sua família. Porque eu nem sei se você é minha filha mesmo, eu nem sei se eu sou seu pai, sua mãe engravidou de mim. E eu, inclusive, pedi pra ela te abortar na barriga. Foi aí que ele me contou. Eu não lembrava disso. E aí eu fiquei tão revoltada que eu o rejeitei. Só que respondendo a sua pergunta. Isso foi uma coisa que me veio agora, tá? Não é uma coisa que eu tinha como resposta. Mas eu acredito que o distanciamento dos nossos pais enquanto a gente tá ferido é como se a gente ficasse internado no hospital. Não dá pra você ficar em casa se você tem feridas muito abertas. Você precisa ficar um tempo internado, distante, pra curar. E depois voltar. Então, esses 10 anos, eles foram importantes pra eu poder curar as minhas feridas, pra quando meu pai ligasse, eu conseguir falar com ele. Sem doer, sem chorar, sem ter raiva. E sem ter revolta. Porque eu já tinha ficado no hospital bastante tempo. E aí eu falei pra minha mãe, inclusive. Falei, mãe, eu acho que essa resposta, se eu sou filha ou não dele, ele já sabe. Porque se ele disse que me ligou há um mês atrás, inclusive ele falou que me viu em entrevista na TV, ele disse que me ligava e ele não conseguia falar comigo, porque eu tinha bloqueado ele na época, é porque lá no fundo o espírito dele sabe que eu sou filha dele. Então esses 10 anos talvez foram necessários para ele refletir sobre o que ele falou e ter a certeza que ele buscava. Porque tem coisas que o nosso espírito simplesmente sabe. Não tem como você não... Uma macieira, ela sabe que ela veio da maçã, ela não cai longe do pé. Então, no inconsciente dele, no espírito dele, ele sabe. Então, esse distanciamento, esse hospital que eu vivi, foi importante não só pra mim, mas também pra ele. E a gente até conversou, vamos depois tomar um café, almoçar, né? A gente não deixou nada marcado, mas eu senti que teve essa abertura. E a partir do momento que eu ligo ele pra ele, na verdade eu atendo ele, que ele que me ligou, mas eu atendo ele, converso com ele, também é honrá-lo. Agora a gente precisa separar as expectativas, porque às vezes a gente coloca um peso muito grande nos dois, pai e mãe, porque são pai e mãe, mas se fossem humanos qualquer, a gente não colocaria tanta expectativa assim. Só porque tem a máscara de ser pai e mãe, a gente já acha que tem que ser santificado, de que tem que ser perfeito. E não. O meu pai é tão bloqueado como qualquer outro ser humano e minha mãe também. Agora, não é porque é pai e mãe que eu tenho que colocar uma expectativa gigante em cima, que é difícil. Como que a gente consegue tirar a expectativa grande em cima dos dois? Quando a gente entende que nossa expectativa tem que estar no nosso único pai, Deus. Quando a gente coloca a nossa expectativa só em Deus e não nos nossos pais terrenos, aí tudo vem com leveza. Então, quando eu atendi aquele telefone dele, eu não coloquei uma expectativa. Foi uma coisa que o Tomás falou, né? Não coloca expectativa. Então, eu só atendi. Normal. Mas eu acredito que o distanciamento para a cura das feridas como um hospital, às vezes é importante. Mas não é um caminho rejeitá-los e abandoná-los e achar que assim a gente estará honrando, porque também não acho que é o correto. Muito bom. Você quer saber minha resposta? Quero. Nesse quesito eu sou um pouco mais direto. Eu acredito que a gente precisa... Primeira coisa, honrar pai e mãe é dar certo. É a gente ter sucesso, é a gente ser nós sermos pessoas íntegras, honestas, nós termos nome limpo, reputação, construirmos uma família. Até porque os filhos são a herança do Senhor e nós criamos eles para o mundo. Nós criamos eles para ir e pregar o evangelho, assim como nós fazemos. Então, precisa, principalmente nossas alunas e quem está assistindo aqui, que não é ou um dia pode se tornar, precisa entender o seguinte: muitas vezes acontece que o pai e a mãe, eles criam uma dependência no filho. E aí isso gera vários transtornos.
né? A filha acabar se tornando dependente do emocional do pai e da mãe, ou dependente financeira do pai e da mãe, aquela mãe que cria muito embaixo da asa, ou até outros distúrbios de narcisismo, outras coisas, que aí não é legal, não vou entrar muito nesse assunto. Mas o que acontece? Por exemplo, recentemente eu atendi uma mulher, ela tem mais ou menos uns 40 anos. Até hoje, ela mora com o pai e com a mãe. Porque provavelmente ou a mãe ou o pai criou a vida inteira ela embaixo da asa, sempre muito próximo, sempre querendo controlar. Muito provavelmente a mãe. E o que acontece? Não é que ela é dependente emocional da mãe. A mãe gerou o filho, criou, cresceu, e em algum momento ali dessa desconstrução, desse processo que a própria mulher vive na maternidade, na amamentação, no puerpério, ela, de certa forma, por conta das feridas dela com o pai e com a mãe dela, ela gerou uma dependência emocional da filha. E aí, como ela não... Começa assim, né? A mãe é dependente emocional da criança, do bebê. E aí o bebê cresce e ela quer continuar com o bebê perto, entende? Então, mesmo que o na bebê real, tenha 50 na real é um buraco, é um trauma, é um defeito, é um bloqueio emocional que vem do pai e da mãe em relação à criança. E aí a criança, quando não se liberta, e o pai, como não se cura, é vítima de outras vítimas, essa criança chega na fase adulta e essa relação continua. E aí é uma relação de codependência. Um não vive sem o outro. Sendo que existem duas pessoas que eu não vivo sem. É Jesus e a Fernanda. Nada a ver com a Cleo. A Cleo vai fazer 18 anos, 20, 24. Eu tenho uma responsabilidade emocional, uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade de manter ela em sobrevivência até os 24 anos de idade. Depois, casou, teve filho, tchau. Ela vai ter a família dela, eu vou ter a minha família com a Fernanda. Assim com a Cleo e com qualquer outros filhos. Entende? Mas um ponto muito importante dessa pergunta que você fez, essa questão do ambiente. Eu acredito muito que existem momentos na nossa vida que a gente vai precisar punir as pessoas com a nossa ausência. Principalmente se você está vivendo uma vida que você não quer viver, se você está cansado, se você está anos vivendo a mesma coisa, anos no mesmo emprego, se você não prospera, se você continua com dívida. Gente, não adianta. A gente não consegue... A nossa vida não muda, a gente não sobe de frequência, a gente não muda de realidade se a gente continuar fazendo todos os anos as mesmas coisas e se a gente não botar um foco, uma intencionalidade em um pilar de cada vez. Para você poder sair da inércia, sair da zona de conforto e você conseguir de fato mudar de realidade de vida e sair da vida que você vive hoje, você conseguir acessar uma vida numa frequência, num patamar diferente, você vai precisar um tempo da sua vida você ignorar os outros pilares e você focar num só. Se é a carreira profissional, se é a área financeira, se é você prosperar, você ter mais qualidade de vida, você vai precisar focar 1, 2, 3, 4 anos nisso. Depois que você resolver isso, você volta a focar no resto. Então, uma coisa que eu falei há muitos meses atrás, é legal até relembrar isso com as alunas. Eu falo que a gente precisa viver a nossa vida em temporadas. Tipo, pega o ano e divide em 3 meses. O que você vai fazer no primeiro trimestre? O que você vai dar foco no segundo? O que você vai dar foco no terceiro? O que você vai fazer foco no quarto? Que a gente já faz, né, nas reuniões de checkpoint com elas. Mas isso é muito importante, porque as pessoas ficam assim, beleza, me formei na faculdade. Beleza, sou formado. E a pessoa fica lá, 5 anos trabalhando, no mesmo emprego, ganhando o mesmo salário. E fica 5 anos ganhando 4 conto. Fica 5 anos ganhando 5 conto. E aí... E a vida não muda, aí passa 5, 6, 7 anos. Aí quando você chega nos 35, você fala assim, nossa, minha vida é uma bosta. Entende? Porque você não consegue ter essa noção de crescimento. Mas tem uma coisa aqui que eu já tenho uma visão um pouco diferente. Não acho que tem que focar um pilar só. Eu acho que tem 3 pilares, que são os pilares dos pilares, que é o espiritual, o emocional e o nosso corpo. A gente nunca pode abandonar esses 3 jamais. Porque se eu não cuido da minha saúde... Corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Se eu não cuido da minha saúde, da minha alimentação, do meu treino, e eu negligencio isso, eu não tenho como prosperar. Ou eu vou prosperar sem saúde. O que adianta? Dane-se. Se eu negligencio o meu espiritual, se eu negligencio a minha mentalidade... O que adiantou trabalhar para poder fazer dinheiro, sendo que você não tem sanidade mental? Vem o burnout. Então, eu acredito que independente do pilar que a gente vai focar, sim, a gente tem que focar às vezes um de cada vez, ou 3 principais que a gente trabalha com os mentorados. Tem que trabalhar agora o profissional, talvez eu vou ter que abrir um pouco mão de social, ou
sair um pouquinho ali da questão do relacionamento amoroso para focar na minha carreira, no dinheiro. Porém, eu não posso abrir mão dos 3 pilares, que são os pilares dos pilares. Pilares base. Emocional, o espiritual e o corpo. Porque a maioria das pessoas, o que elas fazem? Eu vou começar a trabalhar muito, eu vou negligenciar, vou parar de treinar. O que adianta? Ok, você ganhou uma diabetes, uma hipertensão, quilos a mais, estresse. Então, eu acredito que a gente tenha que direcionar foco e energia, mas se a gente negligencia esses 3, não adianta nada eu só trabalhar, eu prosperar e eu perder minha vida e minha saúde por conta disso. E é isso que a gente busca no método Águia. Não é a perfeição, mas é a plenitude, é você estar em paz o máximo possível com todos os pilares. Porque às vezes as pessoas não têm clareza que elas têm 11 pilares e elas acham que é impossível ter esse equilíbrio. E é possível. Na verdade, o dinheiro ele só acontece quando a gente equilibra os outros pilares. Quantas pessoas a gente não atende, né, Flá, que tá com o financeiro que não é tão baixo, o profissional financeiro e tudo baixo. Não tem plenitude, não tem felicidade. Então, eu acredito que tem que existir esse balanceamento aí. Não é uma perfeição. É um equilíbrio sadio. Sim, e geralmente quando o aluno está com o espiritual, com a nota mais alta, os outros pilares já... Tudo já flui, ficam, né? Flui mais, já ficam Porque com nós notas mais somos altas. seres espirituais. Eu não posso Exatamente. negligenciar a base. Eu vim aqui através de um criador que tem uma função e um propósito. O que adianta esse celular aqui sem bateria? Por que ele serve? Um celular sem bateria não serve para nada. Ele pode ser o iPhone 50, última geração. Ele não serve para nada sem bateria. A nossa bateria é o nosso espírito. O nosso corpo é como se eu tivesse um iPhone com a tela quebrada. O que adianta? Nada. E a nossa mente é o nosso hardware. Como funciona o sistema operacional. O que adianta ter um carregador, tá bonitinho, não tá com a tela quebrada, mas ele tá desatualizado. Ele tá lá no iPhone 4 ainda. E ele não tem atualização. Não funciona. Então, se isso serve pro iPhone, por que não vai servir para nós? Então, a gente precisa Bela analogia. levar isso em consideração. Um iPhone, você tem Tomás mudou de opinião ao vivo, gente. Não, eu não mudei de opinião. Eu falei sobre uma outra perspectiva Orgulho, de vida. orgulho. Não tem nada a ver de orgulho. Eu sou desapegado, cara. Eu sou águia, não Mas sou é orgulhoso, isso, não. já pode começar a usar essa analogia que eu criei agora. Porque a gente começou falando e você perguntou assim, nossa, a gente falou de taquera, do buraco. Gente, pra sair do buraco tem que focar numa coisa só. Tem que, mas Quando a não. gente chegou lá, a gente focou Não, só no talvez dinheiro. num prazo, né? Ali. Não, É. mas a gente... Então, por isso que eu falei das temporadas. Mas a gente cuidou desses Quando a três. gente foi, sim. É, isso é Sim, importante. amor. Porque senão a pessoa vai falar assim, não, eu vou só trabalhar. Sim, amor, Não mas é a gente isso. trabalhava 16 horas por dia. Mas a gente não a gente trabalhava negligenciava. sábado e domingo. Hoje a gente não trabalha sábado e Nem o domingo. emocional, porque a gente cuidava da vibração, nem o espiritual e nem o Sim, corpo. amor, o que eu tô querendo dizer pra você. Quando a gente tava no buraco, pra gente poder sair, a gente precisou deixar a Cleo com as vovós. Ah, A sim. gente deixava. Mas aí vai dar você o degrau atendia- que você Então, tá na escada Fernanda também, atendia- né? Aí você pode focar ali A mais gente- ou não. Sábado, domingo eu editava vídeo, a Fernanda atendia, a gente trabalhava sábado domingo e deixava a Cleo lá embaixo com a avó e com a Bisa. Hoje a gente não trabalha sábado e domingo. Hoje o final de semana é com a Cleo. Sim, e assim, a gente tem os 11 pilares. Só Por isso que- que eu falei, os 3 principais, Exato. a gente não pode negligenciar para que o quarto principal a gente foque. Óbvio que você não vai resolver todos os 11, né? Inclusive, Flá, fala aí pra eles quais são os 11. Sabe de cabeça, né? Os 11 pilares principais, para quem não sabe. Espiritual, ali, parentes, conjugal, filhos, social, qual câmera eu olho? Saúde, Servir. o servir, o intelectual, o profissional, o financeiro e o emocional. Por último, falei os 11? Falou. Bom, então a gente tem esses 11 pilares na nossa vida, os 3 principais, o emocional, o espiritual e a saúde. E E o que um eu percebo, a maioria negligencia a saúde muito. Sim. Muito, muito. muito. É o mais negligenciado. A pessoa não treina, a pessoa não come certo, a pessoa... E assim, esse é um pilar que eu tinha 30 quilos a mais, né? Há 10 anos atrás. Quando eu engravidei da Cleo, eu também engordei, tive dificuldade de começar. Mas é um pilar que desde que eu comecei a mudar há 10 anos atrás, mesmo depois tendo desafio até para voltar pro corpo, eu nunca parei, porque isso tem uma ligação automática com a minha sanidade mental. Isso é, gente, é hormonal. Serotonina, dopamina, endorfina, são hormônios que deixam a gente melhor.
e comer saudável. Quando a gente come porcaria, a gente se sente pesado. Isso abaixa a vibração também. A gente pode fazer, eu acho, que um episódio só de vibração. O que vocês acham? Podemos. Nós três. A gente tem que fazer uma lista de várias coisas pra gravar. 51 coisa que abaixa Você tem a que vir morar em vibração. Alphaville, viu? Quem volta aqui pra falar morar em Alphaville? Vamos falar das 51 coisas que abaixam a Inclusive, vibração. A gente teve um depoimento recentemente, né, de um aluno que só com essa Só com as aulas de aula nivelamento da a vibração. vibração ele mudou. Ele, em um dia, em um dos negócios dele, ele faturou $7.000 só com as aulas de nivelamento. E eu tenho mais um depoimento de um cliente que ele mandou agora essa semana, que é o Leandro. Só com as aulas de nivelamento, em 4 dias depois do Medoag, ele fechou um contrato de R$268 mil por mês. Caraca. Ele ganhava 30 mil. Uau. Uau. E Aula de nível. Ele nem fez start com você ainda, ele só a Amanda fez. tá marcado semana que vem o start dele ainda. Então, assim, nem começou. Olha que incrível, né? Então, é muito poderoso, gente. Tudo que a gente tá falando aqui não é mais do mesmo, não. O método Águia não é um curso motivacional, terapiazinha tradicional que, bom, vai trazer clareza. Não, não. É transformação. Não só porque a gente vive, mas porque todos os dias a gente recebe ali depoimentos. Todos os dias a gente Todos os dias. Todos os dias a gente recebe depoimentos. E para quem tá assistindo a gente, que ainda não é águia, e quer ouvir falar do merecimento, e como que faz para ativar esse merecimento? Como que faz para participar do método águia? Primeira coisa, você precisa estar no evento presencial, né? Que vai acontecer dia Sim. 24, 25 e 26 de outubro, o Águia Experience, onde vai resolver 30 anos de bloqueios ali. Em 3 dias de imersão. Eu, Tomás, Flávia, outros palestrantes incríveis, Euriller, a Glauci Reis, Gabi Bestetti, enfim. Vamos colocar o link aqui do QR Code. A Fabi Martins. Teremos realmente um método ali aplicado para você ativar corpo, mente, espírito, transformar a sua vida de uma forma acelerada nesses 3 dias. É a segunda edição dessa imersão presencial. A gente fez o ano passado 2 dias. Esse ano vão ser 3 dias, porque a gente lapidou ainda mais, melhorou ainda mais. Então se prepare. Ingressos Diamonds não existem mais. Então a gente realmente já está com uma boa parte ali, 60% dos ingressos vendidos. Então, clica aqui, né, no link aqui embaixo ou aponte para o QR Code para você reservar. O primeiro passo é o evento presencial. Segundo passo, quero me tornar águia, quero fazer parte da comunidade Voando com Águias, comunidade de empresários que estão ali preparando, reprogramando a mente para um próximo nível de riqueza, prosperidade e abundância em todas as áreas. Você vai também clicar aqui embaixo e preencher o formulário de aplicação. Por que o formulário? Não é todo mundo que está preparado para ver a transformação do método Águia. Não basta ter dinheiro e querer entrar, não. A gente passa por uma pré-seleção. Você vai fazer uma sessão experimental com o treinador Águia. E se a gente entender que faz sentido e você também entender que é o seu momento de mudança e romper, aí sim, você vai estar apto para poder viver essa transformação. Mas, a princípio, o evento presencial é o melhor momento aí para a pessoa dar esse primeiro passo. Muito bom. Perfeito. Lançaremos o nosso livro, né? Meu livro Raízes Emocionais lá no evento presencial. Também lançaremos algo também inédito no mercado lá no evento presencial que eu não posso contar, que é segredo ainda. E só vai saber e só vai receber a oportunidade de fazer parte quem estiver no evento. Quem não tiver, não vai nem ficar sabendo o que vai acontecer lá nesses 3 dias, que vai ser extraordinário. Então estejam no evento. E uma mensagem para vocês deixarem pro mundo, assim, se vocês pudessem deixar uma mensagem que aparecesse em todos os lugares, assim, no outdoor, na televisão, em todos os lugares, assim, se vocês pudessem deixar uma mensagem. Isso é porque ela nunca tinha feito podcast. Mas começa agora. Qual mensagem? A vida que você sonha fica depois do bloqueio que você tem medo de destravar. Vou falar uma coisa que minha mãe sempre me falou desde criança: a sua força vem do alto. Então a gente nasceu para voar muito alto. Talvez você não saiba disso. A partir do momento que você reconhece sua real identidade, você sabe que sua força vem do alto, nada e nem ninguém te para, nem mesmo você. E você, Flávia, o que você diria? Você acha que você ia escapar? Uma frase. A mensagem que eu deixaria é: mude o seu ambiente. O ambiente é tudo. Uma frase que você sempre fala é: o bom é inimigo do ótimo. Então, eu acho que isso é algo primordial, assim. Acredito que
não 80-20, mas um dos princípios principais ali do método é o ambiente, porque muitas pessoas acham que estão bem. Eu já fui essa pessoa que achava que estava ótima, e não. Então, quando você muda o ambiente, você acessa novas pessoas, novas ideias, novas... Você expande, né? Você expande a mente ali e vê coisas que você nem imaginava que existiam. Então, por isso a importância de estar também dentro do Método Águia, que foi uma das questões de quando eu quis continuar no processo, na comunidade, porque é tudo, assim, é o ambiente. Se você continuar no mesmo ambiente que você nasceu, que você viveu, com os mesmos amigos, você não vai nem saber que existe ali outro mundo, você não vai saber nem que existe uma outra viagem, um outro carro, um outro restaurante, e com relação a todos os pilares ali da vida. Tem gente que morre ali, chega na velhice e não sabe que existe um mundo tão grande ali para viver. Então, essa mensagem que eu deixaria. Ambiente. Águia voa com águia, né, gente? Águia voa com águia. Muito bom. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Esse foi mais um episódio de um Mindcast. Compartilhe esse episódio com pessoas que você acredita que possam ser impactadas, transformadas. Se inscrevam aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. E clique no link aqui embaixo para se tornar uma águia, um homem águia, uma mulher águia. Para estar no evento presencial, te esperamos lá no Águia Experience. Muito obrigada. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima. Até. Tchau.